Enquanto o novo Superman tá brilhando no cinema com a cueca pra fora e o carisma pra cima, a gente resolveu aproveitar para abrir o baú das desgraças do universo estendido da DC. Porque se o Super é símbolo de esperança, esses filmes aqui são símbolo de como fazer cagada. É cada roteiro mais perdido que cachorro cego em dia de mudança. Então já mete o dedo no like, se inscreve no canal, ativa essa bodega do sininho e vem com a gente rir ou chorar das maiores bombas que o universo DC já teve coragem de colocar nos cinemas. Aquaman e o Reino Perdido é o tipo de filme que chega no final da festa, com o som desligado, a luz acesa e o pessoal juntando as latinhas para reciclar. A DC já tinha avisado que ia rebutar tudo, trocar herói, vilão, cenário e até figurante. Mesmo assim, resolveram lançar essa continuação como se alguém ainda estivesse ligando para a Atlântida. O Jason Momoa volta no piloto automático, parecendo mais preocupado em abrir uma cerveja artesanal do que em salvar o reino submerso. Para piorar, tinha a bomba relógio chamada Amber Heard no elenco. Depois do escândalo com o capitão Jack Sparrow, a presença dessa terrorista que usa cocô como arma no filme virou combustível de boicote. A internet desceu o sarrafo, teve abaixo-assinado, protesto digital, fã prometendo não ver nem trailer. E a Warner fingiu demência, manteve a atriz e ainda tentou vender como se nada tivesse acontecido. A estratégia deu tão certo quanto colocar gelo no mar para evitar o aquecimento global. O roteiro parecia escrito durante uma ressaca de conhaque Dreher. Tinha trama de irmão safado traíra, relíquia mágica, monstro genérico de CGI e diálogo com profundidade de colher de sobremesa. As cenas de ação misturavam lutas piscando mais que árvore de Natal com frases de efeito dos desenhos dos Super Amigos. O vilão voltou mais artificial do que nunca, e a tal ameaça global parecia ter saído de um game de celular do Nokia tijolão. Visualmente, o filme tenta impressionar com cores berrantes, monstros digitais e batalhas subaquáticas, mas o resultado lembra comercial de shampoo filmado dentro de uma banheira com LED. O tom do filme oscila mais que o humor da minha mulher na TPM. Em uma cena tenta emocionar, na outra tenta fazer rir, e no fim entrega o mesmo marasmo de sempre. Custou por volta de 205 milhões e arrecadou 433 milhões de dólares, o que é um fracasso elegante. Parece que lucrou, mas com esse orçamento inflado e divulgação milionária, deu prejuízo. Foi o último suspiro do universo antigo da DC. Um suspiro ofegante, preguiçoso e sem graça. Aquaman 2 é como aquele amigo que insiste em tomar a quinta saideira depois da meia-noite, ninguém mais tá afim, só tão querendo ir embora. Liga da Justiça foi a tentativa desesperada da DC de fazer um Vingadores às pressas, usando um roteiro que parecia escrito durante uma troca de turno de caixa de supermercado no sábado. O resultado foi um filme com 2 diretores, 2 visões, 3 cortes mal feitos e um bigode digital que traumatizou uma geração inteira. O Superman fica com a cara toda cagada de CGI porque o Henry Cavill não pôde raspar o bigode por contrato com outra produção, pois resolveram gravar novas cenas. A solução foi apagar o bigode na pós-produção, o que deixou a boca do herói parecendo uma perereca depilada. O filme começa confuso, anda tropeçando e termina como se tivesse batido num poste. Zack Snyder saiu no meio por motivos pessoais e realmente tinha que sair, coitado, e a Warner chamou o Joss Whedon achando que ia dar bom, mas parece que o desgraçado estava sendo pago pela Marvel para zoar o barraco. O que rolou foi um remendo tão feio que parecia episódio perdido de série ruim da CW. A trilha sonora trocada, piadas sem graça enfiadas a facão e um tom que não sabia se queria ser sombrio ou engraçadinho. No fim, não foi nenhuma coisa nem outra. Foi só constrangimento. O vilão era o tal do Lobo da Steppe, que parecia feito de papel alumínio amassado. Ele surge do nada, grita com voz genérica de malvado, invoca umas baratas voadoras do inferno e toma porrada até pedir para sair. Nenhum carisma, nenhuma motivação, nenhuma ameaça real. O cara é só um NPC glorificado com cara de Minion com chifre. O plano dele era juntar 3 caixas mágicas que explodem tudo se encostarem. Um negócio tão original quanto pastel de feira. A química da equipe é zero. O Batman parece cansado.
A Mulher Maravilha tá só batendo ponto, o Flash faz piada como se tivesse lido um livro do Ari Toledo antes de cada cena, o Cyborg foi reduzido a figurante de luxo e o Aquaman continua parecendo que só quer tomar uma gelada. A sensação é de que cada ator estava gravando um filme diferente, em dias diferentes e com diretores diferentes. Com custo estimado de 300 milhões de dólares, o filme arrecadou 657 milhões, o que parece muito, mas foi considerado um fracasso retumbante por tudo que ele representava. A estreia da maior equipe da DC nos cinemas. Era para ser épico. Foi só embaraçoso. Foi o tipo de filme que o estúdio tenta esconder debaixo do tapete até lançar o Snyder Cut de tanto que os fãs encheram o saco para tentar salvar a própria alma. The Flash foi vendido como o reset do universo DC, o grande épico que ia abrir o multiverso, trazer nostalgia, homenagens e ainda limpar a bagunça da cronologia. Na prática, foi um desfile de CGI podre, piada bosta e um protagonista com carisma de pão amanhecido. Ezra Miller estava mais envolvido em treta judicial do que em atuação, e o estúdio seguiu com o filme como se nada tivesse acontecido, achando que o público ia engolir tudo no efeito nostalgia. Deu ruim. Deu muito ruim. A expectativa era de multiverso insano, heróis lendários, camadas narrativas. O que chegou foi um mar de efeitos especiais que pareciam saídos de um jogo de PlayStation 2 mal feito. A tal bolha do tempo virou meme instantâneo. A cena dos bebês caindo do hospital virou símbolo de serviço mal feito, com o CGI de celular e um humor que nem o Didi Mocó aprovaria. Foi um espetáculo de constrangimento digital que deixou até filme B da Asylum com inveja. Botaram 2 Barry Allen na tela, o original e o abobado, e passaram metade do filme fazendo piadinha de banheiro, grito histérico e cara de olha como sou atrapalhado. A química entre os dois parecia a cena da novela Carrossel com orçamento de churrasco de adolescentes que só tem pão de alho. Nem Michael Keaton de Batman conseguiu salvar. O cara voltou com sua capa e frases icônicas, mas foi jogado no meio da bagunça como figurante de luxo. A Supergirl entrou muda, saiu calada, voou meia dúzia de vezes e foi eliminada como o Real Madrid no Mundial. O vilão, olha só que preguiça de pensar, era o próprio Flash. Porque não basta já ter 2 inúteis no filme, precisa ter 3. Uma versão dele mais sombria e bagunçada, que aparece para gritar e lutar num clímax que ninguém entendeu. A luta final é uma confusão de partículas digitais, variações temporais, heróis mortos voltando à vida e tudo desabando como se alguém tivesse chutado a coerência do filme com força. Para completar, botaram cameos de heróis do passado com CGI que ofendeu até os mortos. Christopher Reeve apareceu mais congelado que o salário mínimo. E o Nicolas Cage foi jogado digitalmente no filme com cara de quem não sabia nem onde estava. Custou mais de 200 milhões, mas arrecadou só 270 milhões. Prejuízo feio, vexame mundial e reputação enterrada com pá de cal. Era para ser o renascimento do DC Universe, mas virou o velório oficial, com direito a caixão de CGI e trilha sonora de videogame barato. Mulher Maravilha, 1984, é aquele tipo de filme que parece que foi escrito por aluno de faculdade fazendo o trabalho dentro do fretado, porque passou o fim de semana jogando LOL e comendo miojo no quarto. O primeiro filme da heroína foi um sucesso. Empolgou geral, fez nego bater no peito dizendo agora vai. Aí veio essa continuação com cara de sessão da tarde remixada com novela da Manchete e arremessou qualquer esperança no bueiro da decepção. É tudo tão absurdo, tão perdido, que em certo momento o espectador começa a achar que tá numa pegadinha do João Kleber. A trama gira em torno de uma pedra mágica dos desejos, tipo aquelas do fundo da garrafa de cachaça que promete que tu vai voltar com a ex. Mas claro, sempre vem com uma maldição, no caso aqui, é o roteiro mesmo. A Diana vira uma heroína que faz cosplay de aeromoça e passa metade do filme chorando por um namorado morto na Primeira Guerra, que ressuscita num corpo alheio, sem consentimento, e tá tudo certo. A galera chama isso de romance. O Código Penal chama de outra coisa. O vilão é o Maxwell Lord, que parece caixa de banco com overdose de energético. O cara pega a pedra, vira um gênio ambulante e começa a conceder desejo pra geral, como se fosse ambulante na praia. Quer paz mundial? Toma. Quer ogiva nuclear? Tá na mão, meu parceiro. Quer o Van Damme dançando lambada com a Gretchen? Tá liberado.
O caos toma conta e ninguém entende mais nada. Nem a produção, nem o estagiário do figurino. A Mulher Maravilha passa o filme inteiro sem saber o que está acontecendo, correndo de um lado para o outro, tropeçando na própria dignidade. Quando finalmente resolve agir, bota uma armadura dourada que parece ter saído do desfile das campeãs na Sapucaí. Bicho, só faltou o mestre-sala e a porta-bandeira para completar o enredo. E aquela cena dela voando, com fundo azul que parece o Windows 98 rodando no modo seguro, dá vontade de pedir desculpa para meus olhos. O clímax é ela falando com o mundo inteiro por uma transmissão estilo linha direta do capeta, convencendo a galera a abrir mão dos desejos com um discurso motivacional que nem o Pablo Marçal aguentaria. Faltou só tocar We Are The World no fundo. É um final tão preguiçoso que dava para encerrar com um cartaz escrito "Foi mal aí, galerinha". E o prejuízo foi de quebrar joelho na brita. O filme custou mais de 200 milhões e arrecadou menos de 170 milhões de doletas nos cinemas. A desculpa foi a pandemia, mas a verdade é que até quem estava de quarentena preferiu lavar a louça do que ver esse trem descarrilado. O primeiro Esquadrão Suicida é o equivalente cinematográfico de misturar vodka com Yakult e achar que vai dar certo. A DC tentou fazer um filme descolado, urbano, com vilões carismáticos e trilha sonora de balada ruim em Osasco. O que entregaram foi um festival de cagadas, com edição picotada, roteiro que muda de ideia a cada 5 minutos e um coringa afetado que parece mais cantor de funk proibidão do que um vilão que dê para levar a sério. A escalação do Will Smith como pistoleiro foi o primeiro sinal de que alguma coisa estava errada. O cara é bom ator, ninguém discute, mas botar ele para fazer o vilão humano complexo é tipo contratar o Belo para interpretar o Rambo. E o pior, quiseram transformar ele no líder moral da equipe, o paizão, o cara sensato. O mesmo cara que anos depois meteu a mão no Chris Rock ao vivo no Oscar. Já dava para sentir ali no set que o tapa estava guardado no coldre. O pistoleiro dele tem mais tempo de tela que o Batman em filme solo e mais desenvolvimento que a própria trama. É discurso de pai, flashback com a filha, dilema moral, frase de efeito. Tudo isso enquanto o filme tenta fazer parecer que ele é um bad boy. A realidade é que o pistoleiro do Will Smith é o único cara com senso de responsabilidade no meio daquele circo. E falando em salvação, Margot Robbie de Arlequina. Se não fosse essa mulher nesse filme, era melhor a Warner ter cancelado a estreia e mandado o pessoal direto pro bar. A Arlequina é a única coisa que segura o tranco, que tem carisma, que tem presença. Cada cena dela era um refresco no deserto de porcaria visual que esse filme ofereceu. Ela brilha mesmo rodeada por figurante bizarro com cara de cosplay comprado na Shopee. O vilão principal é a magia, uma entidade milenar que dança como se tivesse perdido o rebolado na zumba e fala como se tivesse engasgada com torresmo. A ameaça é tão forçada e sem peso que parece ter sido escrita num guardanapo depois do 3º litrão de Skol morna. O plano dela é, sei lá, destruir a humanidade com um feitiço genérico e construir uma máquina mortal feita de luzinha verde. Isso mesmo, uma máquina, feita com magia, vai entender. O filme custou por volta de 175 milhões e arrecadou 747 milhões. Mas isso graças à expectativa, ao marketing pesado que usou até Bohemian Rhapsody do Queen no trailer, e a ilusão coletiva de que ia ser algo incrível. Quando o público viu o resultado, foi aquela ressaca depois de misturar catuaba com 5 doses de chevette. Ganhou um Oscar de maquiagem, o que só prova que a academia não faz nenhum sentido. Esquadrão Suicida é tão ruim que deu origem a um segundo filme com o mesmo nome, dirigido pelo James Gunn, só para fingir que o primeiro nunca existiu. Um reboot sem dizer que é reboot. Um pedido de desculpas sem palavras. E, sinceramente, foi pouco. Fechamos esse desfile de bomba com chave de esgoto, mostrando que a DC já errou tanto que merece um troféu de participação. Mas calma que aqui no canal a gente não some no final igual roteiro mal resolvido. Então já mete o dedo no like, se inscreve se ainda não for inscrito e confere os outros vídeos detonando os piores filmes de herói da história. Aqui a zoeira não tem freio e a sinceridade é mais afiada que o cotovelo da Arlequina na cara de crítico sonolento. Até o próximo fiasco, meus companheiros.